Amigos da Ideia do Jogo, vamos falar do segundo clássico, do segundo clássico desse ano, né? Do terceiro, não, do segundo. Porque o primeiro não valeu nada, mas ganhamos. Esse já valia abrir vantagem na decisão, para chegar à decisão do Campeonato do Nordeste, e nós ganhamos. Mas aqui fica, primeiro, o meu desapontamento de ver um público, talvez dos mais baixos da história do Bavi, né? E quais são as questões que estão envolvidas em cima desse baixo público? O time que não agrada ao torcedor, os horários dos jogos, a decisão de torcida única, como eu vi de alguns torcedores, de que, mesmo com torcida única, muitos ficaram em casa com medo do que pudesse acontecer. Imagine com torcida mista, né? Quando eu digo mista, separada, porque no último Bavi se tentou a ideia da torcida mista, como era no tempo que eu era criança, e parece até que os resultados foram bons. Mas foi interrompido esse processo, conduzido pelo Bahia e pelo Vitória conjuntamente, com a decisão inconstitucional do Ministério Público de se envolver nesse processo, tomando decisões administrativas que não lhe competem, certo? E a CBF, que vive sob intensa observação desses órgãos, não ia agir diferente, e agiu. Eu também faria a mesma coisa. Recomendou o acatamento da sugestão, que é mais do que não é mais do que uma sugestão do Ministério Público por torcida única. Então, todos os motivos. A chuva, talvez a chuva tenha tirado um pouco de público, mas o fato é que 13 mil pagantes, numa decisão de Bavi, com certeza, dos menores públicos da história. Eu até queria saber quais são os menores públicos, certo? Para tirar minhas dúvidas, mas com certeza 13 mil pessoas está entre os menores públicos da história dos Bavis. E o Bavi é uma instituição criada aqui de forma bastante apelativa, emocional, através do campeonato estadual, principalmente a partir da década de 50, quando o Bahia começou a ganhar todos os títulos, e o Vitória ganhou 3 deles na década de 50, ganhou 2 na década de 60, mas o Bahia foi hegemônico até o início da década, o final da década de 80, início da década de 90 e 2000 e até hoje, quando o Vitória recuperou não, porque ele nunca teve, ganhou a hegemonia do futebol da Bahia, conquistando 70% pelo menos, eu não fiz conta de cabeça, mas é um chute, e não deve estar muito longe de 70% dos títulos que disputou a nível regional. E no Campeonato Nordeste nós somos os maiores ganhadores, né? Então, temos a hegemonia do futebol do Nordeste, sim, mas precisamos melhorar muito, olhando o fato presente e analisando esse time do Vitória. Ontem, mais uma vez, o clássico não teve equilíbrio técnico, porque o Bahia perdeu um jogador expulso no primeiro tempo, uma expulsão discutida, eu falo com isenção, mas o Vitória já perdia de 1-0, e o jogo muito truncado, de nível técnico muito baixo, com enorme números de erros de passe, e um jogo de bola lá e bola cá, e os zagueiros rebatedores, e as saídas de bola pelas laterais praticamente não existiam, certo? Pelo lado esquerdo, o Vitória era vulnerável, com Jefferson e Fred. Esse zagueiro, então, um desastre, na minha opinião, tá certo? Um investimento terrível, de mal feito, um jogador caro. Teve um lance ontem que o meia do Bahia, que veio do Curitiba, acho que é Zé não sei das quantas,
esqueço agora o nome dele e não vou parar para me lembrar, mas todo mundo lembra do lance dele, em que ele pegou a bola na intermediária e só ficou na frente o Fred. E o Fred acabou caindo bizonhamente, grotescamente na frente do jogador. Ele nem percebeu que o Albeck tinha caído, porque se ele tivesse dado um toque para a esquerda, ele ficava livre para fazer o gol. Ele quis chutar com o zagueiro caído à sua frente. Quer dizer, uma jogada grotesca que mostra a falta de agilidade desse zagueiro para o enfrentamento dos atacantes adversários. E na cobertura é muito lento, e como o Jefferson também é um jogador de pouca agilidade, embora seja um lateral defensivo como característica principal, mas por ali o Bahia podia ter decidido, feito o segundo gol, numa bola que a Lione perdeu na entrada da área, sozinho na frente do nosso goleiro. Bom, e o primeiro tempo, o Bahia, mesmo com um a menos, teve o jogo equilibrado, certo? E talvez tenha sido até um pouquinho melhor. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Vitória foi melhor, não é? E acabou fazendo o gol da vitória, com o oportunista de sempre, André Lima, pegando um rebote da zaga e fez um gol de perna esquerda em cima desse goleiro do Bahia, que eu percebi ontem que alguns não sabem. Ele é filho do goleiro Jean, que foi goleiro do Bahia e que eu trouxe para o Vitória em 2000, se eu não estou enganado. Foi em 2000. Eu comprei ele na mão do Bahia por R$600 mil. Maracajá não queria mais saber desse jogador, ele ia acabar encerrando a carreira dele no Bahia. E eu operei ele da coluna, acho que foi uma hérnia de disco, e ele voltou a jogar bem no Vitória, certo? E esse menino é filho de Jean, certo? E embora seja um goleiro técnico, me parece um goleiro sem envergadura física, precisa fazer um trabalho para ganhar massa muscular nele, e ele é um goleiro que não é de boa estatura, na minha opinião. Ele não é um goleiro, me deu a impressão de não ser um goleiro muito alto, e tem uma atitude muito espalhafatosa no gol, sabe? O goleiro tem que ser discreto. O pai dele já devia ter ensinado isso a ele, que ele tem que ser mais discreto, não querer aparecer demais e não querer tomar decisões. Além dele ser muito jovem, o Bahia está dando uma oportunidade a ele, ele deveria ficar na dele e se lembrar de Dida, que foi o maior goleiro da história da Bahia, de como ele era já famoso, tão discreto, tanto pegando no Vitória, como no Corinthians, como no Cruzeiro, como no Milan da Itália. Goleiro tem que ser discreto, goleiro que fica aparecendo muito, ele perde a concentração para o jogo, mas ele tem potencial, né? E o Vitória foi isso, foi um jogo truncado, certo? Onde a diferença numérica atrapalha o jogo, né? Porque o Bahia fez 2 linhas de 4, segurou o jogo e usava os contra-ataques, né? No primeiro tempo esses contra-ataques funcionaram, o jogo foi equilibrado. No segundo tempo, os contra-ataques do Bahia só em bola parada, né? O Hernani saiu do jogo no primeiro tempo, e eu acho que ele teve alguma lesão grave. Quando eu fiz esse áudio eu não sei, porque ele deu um pontapé em David, que é um jogador muito forte, que aliás fez uma ótima partida ontem, certo? Esteve entre os melhores em campo, e ele bateu no David, e eu acho que ele pode ter tido alguma fratura ali na violência. Agora imagine, um atacante no sistema 4-2-3-1, ele estava na intermediária do Bahia, dando falta no jogador do Vitória, né? Completamente fora de jogo, fora de sintonia, certo? Em vez de fazer a função dele, que ele já é mais ou menos, né? Ele veio para trás e eu até fiquei preocupado quando ele saiu, né? Porque ele jogando, eu como torcedor do Vitória, posso dizer que ele jogando no Bahia, eu fico tranquilo, porque ele é péssimo atacante, sabe? Ele é fraquíssimo, ele não tem força física, ele não tem velocidade, ele não tem técnica, ele só é bom no cabeceio dentro da área,
certo? Mas é um jogador sem complexão física, certo? Parece até que ele puxa da perna, mas não é o jeito dele de correr mesmo, certo? É um jogador até aplicado, interessado, certo? Mas nível técnico, ele teve uma época de Pelé no Flamengo, fez muito gol, ganhou dinheiro, foi para fora, voltou e o Bahia pegou. E ele ganha um salário acima de R$200 mil por mês. Mas, como cidadão, eu espero que ele não tenha tido nada muito grave. E o Bahia mostra deficiências muito parecidas com as do Vitória. Né? Talvez o Bahia com Jackson tenha uma zaga um pouco melhor, com Thiago e Jackson, do que a nossa, de Canu e, para mim, de Alan Costa, né? Porque Fred não pode ser titular de jeito nenhum. A zaga do Bahia é melhor. Os laterais do Bahia, os dois são melhores, embora o lateral direito do Bahia não é melhor do que Patrick. Patrick é mais técnico, eu gosto mais do jeito dele jogar. O meio de campo, os dois volantes do Bahia, nenhum deles joga o que o William Faria joga, mas o segundo volante do Bahia, as duas opções que o Bahia tem são melhores do que a nossa. Embora Bruno Ramires ontem, principalmente na função defensiva, ele é rápido, ele consegue fazer a missão que lhe deram com boa capacidade, mas nada de especial que o fizesse ser contratado. Eu até vi partidas melhores dele no Cruzeiro. Tomara que ele evolua, né? Ele é um garoto, gosta de jogar aqui, gosta do Vitória, muito rápido. De repente ele pode evoluir, né? Ele é muito novo. Mas os volantes do Bahia são melhores. E do meio para frente, eles se equivalem em virtudes e deficiências. Ou seja, é por isso que eu tenho dito que esses clássicos vão ser sempre assim, brigados, certo? Com resultados imprevisíveis. O Bahia deu mole, 2 vezes ficou com 1 a menos, e isso sempre favorece, embora a dificuldade de atacar é maior, porque o adversário com menos jogador se defende mais, mas a vantagem sempre fica para quem está com os 11 em campo. O Euler fez um bonito gol, numa falha bizonha do zagueiro Lucas Fonseca, dividindo com o André Lima, a bola passou por cima dele, e o Euler vinha por trás e fez o gol de cabeça com muita calma, certo? O Euler fez dentro desse nível que estamos falando aí, o Euler fez um bom jogo. Aliás, William Farias, Euler e David foram os destaques do Vitória. No Bahia, o zagueiro Thiago, o Edson, fez o primeiro gol, um volante que nasceu em Natal, se eu não estou enganado, ou em Minas, jogou em Natal e foi para o Fluminense, foi titular do Fluminense quase 2 anos. É um volante voluntarioso, de boa técnica, e foi um destaque do jogo. E o Alione na frente, que fez algumas boas jogadas. E o próprio Edgar Júnior, que eu conheço bem do Atlético Paranaense, nesses jogos assim, lutados, brigados, de nível técnico baixo, de pouca exigência, um jogador como Edgar Júnior, ele incomoda, porque ele é um jogador forte, embora baixo, e de boa velocidade, bom chute, e ele, principalmente no primeiro tempo, ele foi bem, no segundo ele desapareceu. O Alione se destacou mais, fez algumas jogadas insinuantes, perigosas, e o Vitória garantiu a vantagem, mas quem viu esse jogo sabe que nada está decidido com relação à segunda partida. O Vitória joga pelo empate e o Bahia se classifica com 1 a 0. O Bahia está sem seus 2 centroavantes, né? Não sei como eles vão armar o time, porque me parece que o Bahia, a não ser que traga da formação da base, eu não conheço, o Bahia não terá 9 nesse jogo de domingo. No caso de Hernani, sorte do Bahia. Eu acho Hernani um zagueiro a mais para o Vitória. O Gustavo é aquele atacante de área,
né? É um jogador perigoso na bola aérea, mas de pouquíssimos recursos técnicos. Eu não sei se o Bahia vai perder tanto, não. Acredito que o Bahia deve entrar com um ataque com mais mobilidade, talvez com Edgar Júnior por dentro, né? Então eu quero deixar aqui registrado esse meu comentário e dizer que, olhando para o futuro e olhando para o nosso time, as nossas preocupações continuam. Espero que elas se abrandem com a conquista desses 2 títulos, né? E que o Vitória possa se motivar para melhorar essa equipe, esse plantel, para o Campeonato Brasileiro, pois na manutenção do quadro que está, eu antevejo muitas dificuldades. Um abraço.